A origem e a expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Sexta parte. Entrevistas. João de Deus Santana, genro de Dona Cândida Maria do Bom Sucesso Franco, entre parênteses, Sadida, a qual foi membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nas décadas de 30 e 40. Ele foi convertido em 1955, passando pelo batismo em 31 de 12 de 1955. Foi para a igreja aos 16 anos e 9 meses. Conheceu sua esposa Hebe aos 17 anos. Ao ser entrevistado, disse que, naquele tempo, as pessoas, por terem pouco conhecimento, misturavam doutrinas com costumes. Exemplo: tamanho das saias, das mangas das blusas, tudo era considerado doutrina. Daí as diferenças para os dias atuais. Os pastores não tinham nenhuma formação teológica, mas liam muito a palavra de Deus, entre parênteses, Bíblia. Eles acreditavam na variedade de ministérios, diversidade de dons, múltiplas operações. O Espírito Santo é o que opera tudo em todos. Na questão do casamento, o conselho era que não se passasse da idade, para não cair em adultério. Era com muito respeito. Se namorasse alguém fora da igreja, era feita uma advertência seguida de disciplina, caso caso desobedecesse. Modelo administrativo das congregações. Com o crescimento da igreja, foi necessário a abertura de congregações filiados à sede, onde o pastor era o presidente e estas eram administradas por presbíteros que traziam seus relatórios espirituais e financeiros para a sede. Bem cedo, a igreja enviava obreiros com tempo integral e custos pagos por ela para realizar missões. Ruth Salles Soares e Elizabeth Sueli Salles são filhos do pastor Geraldo Salles e Maria de Castro Salles, o qual esteve sob a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga no final da década de 1940, ou seja, entre 1948 e 1950. Suas filhas, ao serem entrevistadas, relataram sobre as dificuldades encontradas pelo pastor devido às intolerâncias religiosas na época da região de Caratinga, assim como o baixo poder aquisitivo familiar. Falaram também sobre questões dos usos e costumes da igreja que, conforme suas falas, podem perceber muitas alterações ocorridas desde então. Segundo ela, Geraldo Salles era natural de Entre Rios, casou-se aos 19 anos de idade com Maria de Castro Salles quando ela tinha 16 anos. Casaram-se em um dia de sábado e no dia seguinte, domingo, foi consagrado a pastor. Ele trabalhava em olarias fabricando tijolos. Devido à situação financeira muito difícil, tinha apenas um paletó em que usava a semana inteira e aos sábados lavava para que pudesse usá-lo no dia de domingo. A primeira igreja pastoreada por ele foi a Assembleia de Deus de Bom Despacho, Minas Gerais, às 6 horas de Belo Horizonte. Quando chegamos em Caratinga, em 1948, a sede da igreja já era na Rua Princesa Isabel. Entretanto, o templo era bem pequeno, onde reuniam os membros que seguiam uma doutrina bem rigorosa em que as mulheres não podiam cortar cabelos, as vestes tinham de ser de forma a cobrir bem o corpo, não podiam namorar pessoas não membros da igreja e nem possuir ou ouvir rádio. Geraldo Salles, naquela época, não tinha automóvel e realizava os trabalhos da igreja a cavalo, bicicleta ou a pé. Em vários momentos,
fora perseguido por pessoas não crentes, sendo muitas vezes ameaçado de morte. Dona Elizabeth Salles conta que muita gente perseguia os crentes enquanto realizavam seus trabalhos religiosos. Desta forma, podemos entender que quem se declarasse evangélico, ou seja, protestante, acabava por receber a partir de então perseguição ou repressão de pessoas que se tornavam inimigas de quem professasse a fé cristã na visão do protestantismo. Segundo ela, certa vez Geraldo Salles chegou em casa machucado porque, ao vir do trabalho da igreja, um homem, irado com o trabalho que realizava, deu nele uma foiçada na perna. Muitas vezes, enquanto dirigia o culto, as pessoas jogavam pedras no local em que os crentes se reuniam. Ruth Salles se sente prazerosa ao falar sobre a simplicidade e comprometimento de seu pai com a fé professada. Ela afirma que seu pai foi um homem muito querido pela comunidade da Assembleia de Deus. Era um homem idôneo e muito carismático. Segundo ela, Geraldo Salles, o pai, tinha apenas o 2º ano primário, mas era um homem que tinha muita carisma e amplo conhecimento bíblico. Chegou a ser presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e, além de ter levado o evangelho a várias regiões deste país, foi também ao exterior, Bolívia e Jerusalém, tendo o privilégio de fazer uma oração dentro do túmulo de Jesus. Quando ele faleceu, uma irmã chamada Graciosa Maria de Souza escreveu a seguinte poesia, oferecendo à nossa família. Senhor, tu levaste para si aquele que lhe era querido, na escolha dos bem-aventurados, foi ele o preferido. Criaste, salvaste, preparaste, separaste, ungiste com teu poder, e sem demora o enviaste. Era ainda jovem e formoso, quando sentiu a chamada divina para ingressar no ministério que o homem de Deus se destina. Falar do seu ministério seria difícil demais, jamais ousaria fazê-lo sem ter as provas reais. Calar já não consigo, impossível também me seria como esconder raios do sol que fulguram em pleno dia. Foi para longe dos amigos, deixando os parentes queridos, foi levar mensagem de paz àqueles que estavam perdidos. Levando consigo a jovem esposa que Deus lhe deu por companheira e sempre lhe serviu de bênçãos em sua bendita carreira. Os dois eram felizes, viviam em santo amor, em obediência e santidade, como convém a um pastor. Seu lar se fez num jardim com pequenos botões se abrindo. Eram os filhos que Deus lhe deu em suas vidas florindo. Mas o tempo foi passando depressa e sem piedade, mas nunca aquele pastor fracassou na sua dificuldade. Ele nunca se queixou da luta ou do dissabor. Era sempre muito alegre aquele jovem pastor. Trabalhou em Minas Gerais, em grandes e muitas cidades, mas nunca se esqueceu da sua responsabilidade. Gostava muito de cantar suaves hinos de amor, melodias que eram mensagens ao pecador. Sua pregação animava quem estivesse ao redor, mergulhados na tristeza ou desamparados e sem amor. A oração deste pastor, cheia de fé e ouvida por Deus, vindo logo a resposta em socorro aos filhos seus. Suas mãos sempre ocupadas só em fazer o bem, levando o pão ao faminto e a água da vida também. Seus pés sempre apressados caminhavam com temor, deixaram rastros luminosos de um destemido pastor. A sua vida foi consagrada em um perfeito altar, e o bom cheiro de Cristo em seu ser veio morar. Sempre prudente e vigilante, esperando Jesus voltar,
até que um dia, subitamente, esta vida veio deixar. E o instante doloroso daquela tragédia mortal dilacerou os nossos corações a sua morte fatal. Mas não fiquemos aqui mergulhados na tristeza e dor, aguardemos um dia feliz encontrá-lo junto ao Senhor. Já estamos com saudades do nosso amado pastor que dedicou sua vida ao trabalho do Senhor. O Senhor levou para si, está livre de todos os males, o grande homem de Deus, o pastor Geraldo Sales.